Você acredita em segredos? Naqueles que, se revelados, poderiam mudar a forma como vemos o mundo? Pois em janeiro de 1996, na pacata cidade de Varginha, em Minas Gerais, um segredo caiu do céu. E até hoje, quase 30 anos depois, o governo brasileiro se recusa a falar sobre ele. A história oficial é curta e, francamente, um pouco bizarra, mas a história real, contada por centenas de testemunhas, é muito, muito mais complexa. E é essa história que vamos desvendar hoje. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai além de qualquer filme de ficção científica. Isso não é uma teoria da conspiração. São fatos, relatos e documentos que apontam para uma única e desconcertante conclusão. Tudo começou numa tarde chuvosa de sábado, 20 de janeiro de 1996. 3 jovens, Kátia, Liliane e Valquíria, voltavam para casa quando, ao passarem por um terreno baldio, viram algo que paralisou suas pernas. Agachada, perto de um muro, estava uma criatura. Segundo elas, era pequena, com cerca de 1,5 metros de altura. Tinha a pele marrom escura, meio oleosa, veias saltadas no pescoço e, o mais assustador, olhos vermelhos enormes, sem pupilas, que pareciam transmitir uma tristeza profunda. Na cabeça, 3 pequenas protuberâncias. Assustadas, elas correram, gritando que tinham visto o diabo. Esse poderia ter sido apenas o fim de uma história bizarra contada por adolescentes. Mas foi só o começo. Naquela mesma noite, a cidade de Varginha se transformou num cenário de filme de guerra. Moradores relataram um movimento incomum de veículos do Exército, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ruas foram bloqueadas sem explicação. Helicópteros sobrevoavam a cidade em baixa altitude. O que estava acontecendo? O pânico começou a se espalhar. Testemunhas viram militares vasculhando matagais e terrenos baldios com redes de captura. Um casal que passava de carro perto do local, onde as meninas viram a criatura, foi abordado por soldados armados e mandado embora. E então veio o relato mais concreto. Um caminhão do Corpo de Bombeiros foi visto transportando algo coberto por um lençol branco. E segundo quem presenciou a cena, algo se mexia sob o lençol. Esse pacote foi levado, sob forte escolta, primeiro para o hospital regional e depois, supostamente, para a Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações. A cidade inteira estava em alerta. O que era aquela criatura? E por que tanto esforço para capturá-la? Dias depois, a imprensa começou a noticiar o caso. A resposta oficial do Exército veio em um comunicado curto e direto. O que as meninas viram era, na verdade, um cidadão com problemas mentais, conhecido na cidade. E o grande aparato militar era apenas um treinamento de rotina. A história não convenceu ninguém. E logo, a versão mudou. A criatura, disseram as autoridades, era, na verdade, um tamanduá. Sim, um tamanduá. Vamos analisar isso por um segundo. Um tamanduá, em uma área urbana de Minas Gerais, uma região onde a espécie nem sequer existe. Um tamanduá com olhos vermelhos gigantes e 3 chifres. E as suspeitas só cresciam, porque as testemunhas não eram apenas civis assustados. Eram policiais, bombeiros, enfermeiros e até militares que, arriscando suas carreiras e suas vidas, decidiram falar. Um policial militar, Marco Xerezi, teria sido um dos primeiros a ter contato direto com uma das criaturas. Ele a teria capturado com as próprias mãos. Semanas depois, Xerezi desenvolveu uma infecção generalizada e misteriosa. Ele foi internado, isolado e faleceu em poucos dias. Causa oficial da morte, infecção bacteriana, mas a família afirma que os médicos nunca souberam dizer qual bactéria era. Seu caixão foi lacrado. No Hospital Regional de Varginha, enfermeiras e funcionários relataram ter visto uma movimentação estranha naquela noite.
Uma ala inteira foi isolada por militares. Eles contaram que médicos foram chamados às pressas para atender um paciente incomum trazido sob escolta. A descrição batia com a da criatura. Cheiro forte, pele escura, olhos vermelhos. O exército, mais tarde, negou qualquer registro de atendimento no hospital. Mas os relatos não paravam. Funcionários da limpeza urbana afirmaram ter recolhido destroços metálicos, leves como alumínio, mas impossíveis de amassar, em um terreno baldio. O material foi entregue a militares, e um piloto de ultraleve, Carlos de Souza, testemunhou a queda de um objeto em forma de charuto nos dias que antecederam o incidente. Ele foi o primeiro a chegar ao local e viu destroços espalhados. Pouco depois, militares chegaram, isolaram a área e o mandaram se calar, ameaçando sua família. 2 criaturas teriam sido capturadas vivas. Uma morreu no caminho para o hospital. A outra teria sido levada para a Unicamp, em Campinas, para ser estudada. E de lá, para os Estados Unidos. Pelo menos 3 pessoas que tiveram envolvimento direto com a captura morreram em circunstâncias misteriosas nos meses seguintes. Causas oficiais: insuficiência cardíaca, acidente de carro. Nenhuma autópsia foi liberada. Coincidência? Durante anos, pesquisadores como Vittorio Pacatini e Ubirajara Rodrigues investigaram o caso, coletando mais de 200 depoimentos. Eles enfrentaram ameaças, perseguições e uma campanha de desinformação, mas não desistiram. E então, anos depois, vieram os documentos. Documentos desclassificados mostraram que sim, houve uma comunicação intensa entre as Forças Armadas brasileiras e até mesmo a NASA sobre o incidente em Varginha. Em um telegrama interno que vazou para a imprensa, um oficial americano teria escrito: objeto não identificado recuperado, tripulantes não terrestres, mantenham sigilo absoluto. O governo americano, claro, negou a autenticidade do documento. Mas cópias continuam circulando entre pesquisadores como prova do envolvimento internacional. E aqui está um detalhe que conecta tudo e que poucos conhecem. Varginha não foi um evento isolado. Apenas 2 meses antes, em novembro de 1995, radares do Sindacta, em Brasília, detectaram dezenas de objetos voadores não identificados sobrevoando o Planalto Central em formação perfeita. Caças da Força Aérea foram acionados, mas não conseguiram interceptá-los. O caso foi arquivado como fenômeno não explicado. 2 meses depois do caso Varginha, em março de 1996, em São Paulo, um avião comercial da VASP quase colidiu com uma esfera metálica brilhante que surgiu do nada e desapareceu em segundos. O piloto e o copiloto registraram o ocorrido. Mais uma vez, o caso foi arquivado. Coincidência? Ou seriam todos parte de um mesmo evento? Uma nave maior que se acidentou, liberando sondas ou cápsulas de fuga que caíram em diferentes partes do Brasil. Você pode estar pensando que tudo isso é apenas folclore, uma lenda urbana que cresceu demais. Mas pense comigo. Centenas de testemunhas, incluindo policiais, bombeiros, médicos e militares de alta patente, que arriscaram tudo para contar a mesma história com os mesmos detalhes. Muitos perderam seus empregos, alguns a vida, e nenhum deles jamais recebeu uma explicação plausível do governo. A verdade é que o governo brasileiro nunca negou completamente o caso. Ele apenas disse: era um tamanduá. E depois se calou. Um silêncio que dura até hoje. Por que esconder algo de tamanha magnitude? A resposta talvez seja mais profunda do que imaginamos. Se seres de outro planeta não apenas nos visitaram, mas foram capturados, isso muda absolutamente tudo. Nossa religião, nossa ciência, nossa política e, principalmente, a nossa frágil percepção de sermos o centro do universo. Talvez, apenas talvez, os governos do mundo tenham decidido que a humanidade simplesmente não está pronta para saber a verdade.
Enquanto isso, em Varginha, uma estátua de uma criatura de olhos vermelhos em uma praça atrai turistas. A cidade abraçou o mito para sobreviver, mas os arquivos reais continuam trancados às 7 chaves. As testemunhas mais importantes, caladas pelo medo ou pelo tempo. E a pergunta que deu início a tudo isso ainda ecoa, sem resposta. O que realmente caiu do céu naquela noite de janeiro? A história não acabou. Se este vídeo te fez questionar o que é real e o que é segredo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque nas próximas semanas vamos mergulhar ainda mais fundo, revelando documentos secretos que ligam o incidente de Varginha a outros casos de contato no Brasil, todos com a mesma assinatura sinistra: olhos vermelhos, silêncio oficial e uma única frase repetida por testemunhas de norte a sul do país. Eles não eram deste mundo. Obrigado por assistir e até a próxima.